ensino. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Gostei desse capítulo, onde nós devemos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Diz assim: E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tertulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E, sendo chamado, Tertulo começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se faz a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecer. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem, isto é, o apóstolo Paulo, é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo examinando, poderás entender tudo o de que o acusamos. E talvez os judeus consentiam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal para que falasse, respondeu: Porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Contanto, melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços. Uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti, e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: Havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzia, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando Paulo a ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: Por agora vai-te, e tendo oportunidade, te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro,
para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então, diante de nós aqui temos esse texto de Atos capítulo 24. Nós iremos fixar aqui os nossos olhos, principalmente nos versículos 24 e 27, quando Paulo estava perante Félix, isto é, o governador da Judéia. Então, como nós lemos aqui, nós podemos ter um pensamento já desde o início. Será que nós já imaginamos ou já pensamos em algum criminoso, alguma pessoa presa, como estava Paulo ali, em cadeias? Isso é, ele estava preso, ele estava amarrado com pedras ou bolas em sua perna para que não pudesse correr, preso os seus braços, e este homem, com a sua pregação, com a sua palavra, deixou este governador aqui, como nós lemos, amedrontado, com muito medo. Isso é, Paulo, com uma pregação do evangelho, foi capaz de amedrontar o juiz. Já parou para pensar isso? Como pode isso acontecer? O homem que estava sendo julgado como alguém que estava cometendo algo errado, deixou o seu juiz a se amedrontar. Então é diante desta mensagem, desses versículos últimos aqui, que nós iremos fixar a nossa aula no dia de hoje. Félix, quem era o governador Félix? Félix, ele era um governador muito mau. A história de Félix, se a gente procurarmos nos livros e na história, nós vamos ver que ele era um homem sanguinário. Um homem, para chegar ao patamar que ele chegou, ele teve que passar por cima de muitas pessoas, muito sangue teve que rolar, muitas mortes, muitas torturas, muita maldade. Um homem com um coração totalmente duro e que não ouvia, com certeza ele não ouviria nenhum homem, não dava ouvidos a nenhuma pessoa. E aqui Paulo, ele está ali diante deste rei, deste governador, Félix. Ele está naquela mansão, aquela suntuosa casa a qual ele morava, que foi construída por Herodes. Herodes era sogro de Félix e tinha construído uma grande mansão, uma grande casa naquela época antiga ali. E o apóstolo Paulo foi chamado diante dele ali, naqueles grandes edifícios, naquele alojamento ali, onde Félix era um morador. Este governador, ele deleitava-se assim grandemente pela sua grandeza, pela sua glória ali como governador da Judéia. Ele chegou, como eu disse, naquela posição por cima de muitas pessoas de uma forma muito cruel e gananciosa pelo poder. Ele era casado com esta moça que nós lemos, Drúcia, que é filha de Herodes, que ela era judia. Félix, ele não tinha religião, mas sua esposa era judia. E, por outro lado, nós vemos Paulo, o prisioneiro, que estava preso, que foi preso há alguns dias atrás, ou 12 dias, como ele mesmo disse, ali em Jerusalém. E ele foi levado até o governador para ser ouvido, pois outras pessoas de poder ali não quiseram julgar Paulo, mas quiseram que ele chegasse até o governador. E também Paulo aqui, nesse caso de julgamento, ele chegou-se ao próprio governador. Os juízes e outros cônsules que julgaram ele não souberam o que fazer na situação de Paulo, não compreendia, porque Paulo, ele pregava a palavra de Deus e ele não negava aquilo que eles estavam julgando ele, que eles estavam julgando de blasfêmia, eles estavam julgando ele de inventar uma religião nova e de mudar os princípios judaicos do Antigo Testamento. Mas Paulo diz em sua defesa: não, eu creio a mesma coisa que vocês creem do Antigo Testamento, a ressurreição dos mortos, num dia de julgamento,
Então esta era a defesa de Paulo diante desses juízes. E nesse mesmo tempo também Paulo, como cidadão romano, ele tinha uma certa liberdade para pedir ou para ser julgado por quem ele quisesse ali na Judéia. Então, nós vemos aqui estes dois homens, o governador e o apóstolo Paulo. Nós vemos aqui que também, não muito depois da chegada do governador e a sua esposa, eles estavam fora, né? Eles não estavam na cidade, eles chegaram depois de alguma viagem, não sei para onde eles estavam. Eles tiveram uma audiência privada, né? Drusila, que era judia, esposa do rei Herodes, filha do rei Herodes, que o pai dela perseguia os cristãos naquela época. Ela queria ouvir, curiosa, sobre a mensagem de Paulo. Paulo era o mais conhecido dentre os cristãos. E Drusila, ela ouvia da perseguição de seu pai contra os cristãos. Mas quando ela chegou de viagem, ela não perseguiu Paulo, mas ela queria ouvir acerca do que Paulo ensinava, do que estes cristãos ou estes que eram chamados de seita ensinavam. E Paulo, ela estava diante do grande apóstolo Paulo, isso é, aquele grande mensageiro de Deus, que foi dado os oráculos de Deus, foi dado grande sabedoria. E nós vemos como Paulo, ele viu-se diante daquele grande casal, amarrado, preso e agora tentando se defender naquele magnífico salão de mármore, né? Quando nós vamos ver nos museus o que restou daqueles lugares, eram lugares magníficos, né? Com piscinas até aquecidas naquela época, eles conseguiam fazer, e muitas outras coisas. Então, esta oportunidade para o apóstolo Paulo foi maravilhosa. Ele não se recuou, ele não temeu os homens, mas ele viu que estar diante do governador e da sua esposa era uma grande oportunidade, não para se defender somente, não para mostrar a grande sabedoria, a intelectualidade que Paulo tinha, mas para pregar o evangelho para eles. Paulo viu esta grande oportunidade. E ele fez diferente, como nós lemos aqui no capítulo 24, tinha um orador que foi diante do governador, começou lisonjeando o governador, falando, ó potentíssimo Félix, como nós vemos aqui, o Senhor tem nos dado grande paz, grande segurança, mas agora este homem, Paulo, é uma peste. Então Paulo, sem temor, destemidamente conduziu a conversa daquele julgamento sobre coisas espirituais. Que tremendo isso. E Paulo, ele usou aqui pelo menos 3 tópicos da sua pregação. E esses 3 tópicos é onde que eu gostaria que nós colocássemos as nossas mentes. Está no versículo 25, que diz assim, que Paulo, quando estava diante de Félix, ele começou a pregar a eles, isso é, começou a dizer a eles acerca da fé em Cristo. Então no versículo 25 diz assim, e tratando Paulo da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu. Então Paulo, ele tinha 3 tópicos na sua pregação aqui, ó. Juízo vindouro, isso é, justiça, temperança e juízo vindouro. O que será que foi que Paulo fez com que deixasse esse governador, este homem, com um coração muito duro, mau, sanguinário, amedrontado? Primeira coisa, justiça. Isso é, Paulo começou a tratar da justiça de Cristo, da retidão. Ele começou a mostrar que Deus não estava impressionado com o que algum homem pode alcançar. Paulo começou a dizer como que Deus ele estava preocupado, isto é, com a salvação de pecadores. De que forma? Com a justiça que Cristo manifestou naquela cruz. Isto é, a única forma de um pecador como eu e você sermos perdoados, isso é, sermos declarados justos diante de Deus, é pela justiça de Cristo. Esta justiça foi alcançada na cruz. Então, quando nós cremos em Cristo Jesus,
a justiça de Cristo é lançada em nós e nós somos justificados por Cristo Jesus. E Paulo começou a dizer sobre isso, a dizer que o coração do homem é pecaminoso, que todos nós temos o coração duro, que nós somos corruptos, que mesmo nós tentando ser pessoas boas na sociedade, nós cometemos trapaças, nós somos tiranos. Então Paulo começou a pregar isso aos ouvidos daquele governador Félix. À medida que a pregação de Paulo sobre a justiça de Deus, a justiça manifestada na cruz de Cristo Jesus, a consciência de Félix começou a agonizar. Ele começou a compreender: eu sou um pecador, eu sou uma pessoa maligna, eu tenho um coração duro, eu sou um pecador diante de Deus. Quando Paulo começou a pregar isso, como ele diz, o apóstolo Paulo escreve em Romanos que não há um justo, nenhum sequer. Imagina aquele homem que se sentiu maioral diante das pessoas, ele se colocando semelhante a qualquer ser humano. Eu sou como todos os pecadores, eu tenho um coração duro, maligno, eu sou perverso. Talvez dos homens da minha sociedade eu sou um dos piores, mas entre os menores, os mais pobres e fracos, eu também estou entre eles, porque eu sou um pecador diante de Deus como eles. E essa era a razão, Paulo pregando a ele, pela qual Jesus veio e se entregou numa cruz, no lugar de pecadores. Esta é a razão que aquele homem que você, Félix, tem ouvido falar, que foi torturado numa cruz alguns meses atrás ou alguns anos atrás, ele veio para salvar pecadores como eu e você. Ele foi torturado naquela cruz sem pecado, e ele morrendo sem pecado para salvar pessoas que têm pecado como eu e você. Então Paulo começou a dizer como Jesus ofereceu o dom, isso é, da sua retidão naquela cruz. Um dia, pecadores poderão caminhar nos céus santos de Deus. Isso que Paulo estava pregando a ele. Um dia, pecadores irão andar não num lugar belo desse aqui de mármore, ó governador Félix, mas um dia pecadores irão andar nas ruas de ouro celestiais, nos céus de Deus, se crerem em Cristo Jesus. Então, com esta pregação de Paulo, nós nos perguntamos, quais são os nossos valores na sociedade? Será que os nossos valores são como o do governador Félix? A sua glória, o seu poder, a sua riqueza? Será que nós só admiramos as pessoas que possuem coisas, bens, carros, pessoas de boa fama na sociedade, pessoas que são louvadas em seus holofortes, em seus Instagrams, em seus Facebooks na internet? Será que são essas coisas de valores? As pessoas de vitórias nos esportes, as pessoas de vitórias no cinema ou em qualquer outro lugar? Nós temos que lembrar que os conjuntos de valores estabelecidos por Deus é da nossa total falha em apreciar esses valores. Na verdade, isso é, os valores que são apreciados por Deus é simplesmente o valor daqueles que se reconhecem como pecadores diante deles. Nada do que o homem tem, nada que o homem possui, nada daqueles dons que Deus dá aos homens não servirá de nada para o dia do julgamento. Então nós vemos aqui que Pôncio Pilatos, ou Félix, o governador, temeu esta mensagem de Paulo, da justiça de Cristo na cruz. Que o Salvador, que veio para conquistar não riquezas, não morar em palácios como você, o governador, mas ele veio aqui crescendo numa família humilde e se entregou numa cruz. Isso tem muito mais valor do que todas as coisas. E a segunda ponto da pregação de Paulo é que ele tratou da justiça e da temperança, isso é, do autocontrole. Este assunto aqui tocou numa ferida muito dolorosa do governador Félix, e também com a sua esposa, que estava sentada ali ao lado dele. Nenhum dos dois sabia muito sobre autocontrole. Eles eram pessoas totalmente desequilibradas, pessoas que usavam a força
nunca ouviriam ou deixariam alguém dizer não àquilo que eles pedissem. Mas eles não sabiam nada sobre autocontrole. Tudo que eles conquistaram, o lugar, o patamar que eles chegaram, foi passando por cima de muitos nãos, muito sangue, muito ódio. Então, mesmo que Deus dissesse não a um dos caprichos de Félix ali, isso não fazia qualquer diferença. As suas cobiças e os seus desejos, para ele, tinham que ser satisfeitos. Então, Paulo, ele usou este ponto aqui sobre o autocontrole. Paulo explicou que foi necessário que o próprio Filho de Deus viesse nesse mundo, se entregasse numa cruz, desse a sua vida em grande agonia naquele madeiro ali, para que nós, pecadores, se arrependêssemos dos nossos corações egoístas, das nossas ganâncias, de tudo aquilo que os nossos corações desejam, que não são da vontade do Senhor. Então, esta foi a pregação ali de Paulo sobre o autocontrole. Se você quer ter um coração ganancioso, egoísta, renovado, somente por Cristo Jesus. Somente se arrependendo dos teus pecados e indo sobre aquele homem que foi crucificado há algum tempo atrás. Nós podemos mostrar que este assunto aqui também é relevante para os nossos dias, né? Vivemos num mundo que nos ensina que nós devemos ter o que queremos, tudo que nós desejamos, tudo que nós colocamos em nossa mente, tudo que pode ser errado, mas muitos acham na sociedade que é certo, outros acham que não, mas tudo que nós colocarmos em nossa mente e que nós achamos que irá nos satisfazer, nós devemos fazer. É isso que nos é ensinado na nossa sociedade. Nós nunca precisamos recusar os nossos desejos, nós nunca devemos falar não, mas a Bíblia ensina ao contrário, que se nós buscarmos a Cristo, nós temos que fugir dos desejos dos nossos corações, porque o nosso coração é mau. Há um dito popular aqui na nossa sociedade, principalmente nos termos evangélicos que nós vivemos, as pessoas elas dizem assim: Deus conhece o meu coração, Deus ele sabe do desejo e da vontade do meu coração. Mas em Provérbios nós vemos que isso é ruim, porque se Deus sabe o desejo do meu coração, ele sabe dos meus pecados, da minha malignidade, dos desejos cobiçosos que eu tenho de coisas vis, desprezíveis, desnecessárias, que o mundo me atrai, me mostra, me atrai. Se nós imaginarmos Paulo pregando aqui para este homem, era tudo ao contrário para aquele coração daquele governador desejava. Ele desejava a ter tudo que os teus olhos cobiçassem, tudo que viesse à sua mente e ao seu coração. E Paulo ele demonstra e mostra: não, o seu coração, o meu coração e o coração de todos nós pecadores é como escravos presos nos nossos pecados. E você é um desse, governador. Você é um desse. Você está preso no seu pecado. O seu coração, a sua cobiça é a sua prisão. Você não sabe que todas essas coisas que te rodeiam, todo esse orgulho, toda essa forma de ser tirano, cabeça erguida, pisar nos outros, todo esse egoísmo, a única forma de você se livrar disso é na conversão. A única forma de o seu coração duro, que deseja coisas más e malignas e perversas, ser mudada, é se você buscar a Cristo em arrependimento e fé. É a única forma, não tem outro caminho. Então aquele homem ficou amedrontado, como nós vemos, com muito medo. Como nós precisamos também que esta grande mudança seja realizada em nossas vidas. Cada mais que os anos vão se passando, quanto mais vai chegando a nossa vida adulta, a nossa adolescência, a nossa juventude, muito mais os nossos corações se inclinarão pelas coisas perversas, da sedução dos nossos próprios pecados. O nosso maior problema não é o diabo, o nosso maior problema não é o nosso tentador, Satanás.
O nosso maior problema no mundo não é as pessoas em nosso redor e as maldades delas, mas o nosso maior problema é o nosso próprio coração diante de Deus. Nós temos coração mau, nós temos corações corruptos, nós temos corações que não adoram a Deus e nós temos corações que faz que nós nos distanciamos mais e mais do nosso Criador. E a única forma, como diz em Ezequiel capítulo 36, é que se Deus converter o nosso coração, isso é, arrancar o coração de pedra e colocar em nós um coração de carne. E por último tópico aqui que Paulo prega, ou ele traz uma mensagem para o governador Félix, foi sobre o juízo vindouro. Ele tratou da justiça, tratou da temperança. Esse é o último tópico que deixou Félix amedrontado também, o juízo vindouro. O julgamento por vir, isso é, o julgamento que todos os homens terão que receber. Talvez Félix estivesse tentando consolar-se, depois desses 2 tópicos que se passou, com o fato de que até então ele tinha ido muito bem nessas 2 qualidades aqui. Não sou tão mal assim não. Como o orador agora, antes de Paulo, falou mesmo, eu sou uma pessoa louvável, eu sou uma pessoa boa para o meu povo, eu sou uma pessoa amável para o meu povo, mas agora com este último tópico aqui, o julgamento por vir, o juízo vindouro, Paulo ele procede de uma forma mais alarmante ainda para a mente desse governador. Nós temos que imaginar Paulo ali em cadeias, em pé, perante aquele governador preso, as mãos amarradas, os pés amarrados, soldados em volta dele, um homem sendo julgado em cadeias, um criminoso, assim por dizer. E Félix, ele diz perante o governador romano, o governador, ele lembrou a Félix que um dia ele se colocaria diante do juiz do céu e da terra. Da mesma forma que eu estou aqui preso nessas cadeias aqui, governador, um dia você, preso nos seus pecados, se você não se arrepender, você estará diante do governador, do juiz de toda a terra, para ser julgado por ele. Isso é, governador, tudo que você escondeu aqui nessa vida, tudo aquilo que você tentou apagar dos seus erros, tudo aquilo que no momento que alguém iria proclamar algum erro cometido seu e você apagou ou matou essa pessoa para que isso não viesse ser conhecido, um dia você será julgado pelo Deus de toda a terra e todos os teus pecados serão colocados diante de você. Nada vai ser ocultado. Todas as provas estarão disponíveis diante de Deus, dos nossos pecados. E tão pouco Deus tem os seus preferidos, governador, juiz, pessoas que fazem boas obras na sociedade. Infelizmente, Deus não vai aceitar suborno. Como nós vemos aqui no final, no versículo 26, diz assim, que esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse. Estava esperando, mesmo com temor, com medo daquilo que Paulo pregou a ele, ele ainda estava esperando que Paulo arrumasse algum dinheiro para ele, algum dinheiro para que ele pagasse o suborno para sair. Então, provavelmente, com o Espírito de Deus, Paulo ali pregando para ele, naquele grande dia de juízo, não terá suborno, não terá forma de sair diante daquele Deus eterno. E as tuas boas obras não serão suficientes para te perdoar ou para te livrar da condenação. A melhor pessoa na sociedade, a pessoa que faz as suas maiores obras na sociedade, entrega todos os seus bens a pessoas necessitadas, a ONGs,
a hospitais e assim sucessivamente, isso não adiantará de nada no dia do juízo, de nada. À medida que Paulo ele continuou o seu discurso ali diante de Félix, ele já não mais podia suportar. Era como se por um momento ele estivesse perante Deus, ouvindo a palavra de Deus ali, ouvindo o próprio Deus proclamando coisas à sua consciência. Você será julgado um dia, governador. E o governador tremeu por dentro. Naquele momento o seu coração estava suficientemente sensibilizado para que ele pedisse a ajuda do apóstolo. Ele poderia, com aquele temor, perguntar para Paulo: mas o que eu tenho que fazer? Como eu devo fugir desta ira que está por vir? Como eu devo buscar ao Salvador que você está proclamando? O que eu devo fazer? Não. Mas ele falou: pode ir em outra hora, nós te escutamos mais acerca deste caminho. Ficou aterrorizado. Assim nós também, lembrando da ira que está por vir, o julgamento de Deus, o momento de buscarmos a Deus para a salvação é agora. É agora. O momento de buscar a Deus é agora. O governador ele endureceu o seu coração. O que ele fez? Ele endureceu. Nós vemos na Bíblia que Moisés, quando demonstrou aqueles milagres gloriosos e maravilhosos diante do rei do Egito, diante de Faraó, ele endureceu o seu coração diante das obras maravilhosas de Deus. Nós vemos também em Ezequiel que a forma que Deus usa para tirar esse coração duro é o arrependimento. Quando nós vemos a nossa real situação diante de Deus, Deus ele não pede as nossas boas obras, Deus ele não pede para que nós demos dinheiro para a igreja, Deus ele não pede que nós venhamos à igreja todos os dias, Deus ele não pede nada dessas coisas. A única coisa que ele pede para nós é que nós nos arrependemos dos nossos pecados e usamos somente os nossos lábios para clamar a Deus para a salvação. Se nós não temos lábios para clamar, a nossa consciência, orando diante de Deus e pedindo perdão, para sermos livres e libertos desse julgamento que está por vir. Mas Félix, ele endureceu o coração. Félix, ao contrário de buscar auxílio ou perguntar como me livrar desse juízo vindouro, ele endureceu o seu coração da obra do Espírito de Deus. Ele não desejava nada daquilo do que Paulo estava, que queria que Paulo estava ensinando naquele caminho. Ele rapidamente mandou o apóstolo Paulo embora. E a mentira mais adequada que ele pôde apresentar era que naquele instante ele não ouviria ele mais, mas depois, em outra oportunidade, ele ouviria. Assim somos muitos de nós. Nós ouvimos a palavra de Deus e nós temos a oportunidade de buscar a Deus para a salvação agora, neste momento, neste exato dia que se chama hoje, e nós deixamos para depois, em outro momento, em outra oportunidade. Primeiro quando eu conquistar isso, depois quando eu estiver mais velho, depois quando eu estiver com 50, 60 anos, nesse momento eu busco a Deus. Mas talvez Félix pensou nisso também. Mas os nossos corações é tão duro, tão enganoso, que ele nos engana em nossa mente de tal forma a pensarmos dessa maneira. E o que irá acontecer conosco? Quanto mais nós deixamos para depois para buscarmos a Deus, quanto mais os dias, as semanas, os anos vão passando, mais duro o nosso coração vai ser. É uma criança que ouve a mensagem do Evangelho, muitas vezes ela recebe com grande alegria. Mas se ela não busca o Senhor para a salvação ali na infância, ela chega na adolescência, o coração vai endurecendo. Chega na vida adulta, o coração vai ficando duro. Chega na velhice, mais duro ainda, para ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que se livrar desse engano para que cobre todos nós que ouvimos a palavra de Deus, de deixarmos, de buscarmos a Deus para depois. O momento de buscarmos a Deus é agora. Enquanto Félix ele lutava ali contra a sua consciência,
outros pensamentos rapidamente inundou a mente dele. O dinheiro. Não, em outra oportunidade eu te chamarei para ouvir. Mas ele estava esperando que Paulo retribuísse com dinheiro. Será que os amigos do apóstolo Paulo ofereceriam um suborno para a fim de libertá-lo? Eles é tão grande agora essa nação de cristãos aqui, esse povo de cristãos ou de pessoas que seguem essa seita aí de Paulo. Será que os amigos dele não vão vir aqui para libertá-lo? Mas isso demonstrou como ele não se arrependeu de seus pecados, pois depois de ouvir a palavra de Deus, ele estava ainda preocupado em coisas desta vida, em riqueza, em dinheiro, em subornos. Um dia, assim como Félix, nós teremos que comparecer perante o trono do julgamento de Deus. Então desejaremos que nós tivéssemos levado a sério tudo que nós ouvimos sobre a salvação. Naquele grande dia, quando nós estaremos diante do nosso Deus para sermos julgados por Ele, muitas pessoas estarão ali arrependidas de um arrependimento que não servirá de nada. Isso é, arrependidas de não terem buscado a Deus quando ouviram a mensagem do Evangelho, e os dias e os meses e os anos foram se passando até que aquele momento chegou como um ladrão, o dia da morte, o dia que estaremos diante do nosso Criador. Ficaremos repletos de tristeza, pois quando Deus nos deu a oportunidade de ver o nosso pecado e de nos arrependermos, nós deixamos escapar. Então, que nós pensamos sobre estas coisas e que nós venhamos nos arrepender, nós venhamos a jogar fora e trocarmos tudo e qualquer coisa que nos atrapalhe pelo céu do nosso Criador, em arrependimento e fé. Amém?